Olá, moçada, aqui professora Karina. Na aula de hoje, nós vamos apenas resolver exercícios todos do livro-texto e envolvendo números binomiais e triângulo de Pascal. Aqui, nosso conhecido livro-texto. Então, o primeiro exercício diz assim: dois números binomiais que têm o mesmo numerador e cuja soma dos denominadores é igual ao numerador comum, são chamados de binomiais complementares. Então, vamos dar uma paradinha aqui e percebemos que neste exercício ele está dando uma definição no enunciado, a definição de binomiais complementares. Então, vamos prestar atenção, porque esta definição é muito importante, este conceito será bastante utilizado daqui para frente por nós. Para que os dois binomiais sejam complementares, eles têm que ter o mesmo numerador. Então, por exemplo, aqui, o binomial 9, 4, o seu complementar seria um binomial de mesmo numerador. Além disso, os dois, vamos lá, a soma dos denominadores é igual ao valor do numerador. Ou seja, se nesse primeiro binomial o denominador é 4, no seu complementar, o denominador terá que ser um número que, somado com 4, dê 9. Então, podemos, já respondendo a letra A, dizer que o complementar do binomial 9 sobre 4 é 9 sobre 5. Repetindo, porque os dois binomiais possuem o mesmo numerador 9 e porque seus denominadores somados dão o mesmo 9. Agora, no item B, ele pede para a gente calcular o valor de 9 sobre 4 e do seu complementar. Então, quando nós vamos calcular o valor do binomial 9 sobre 4, nós temos que utilizar a fórmula de combinação 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 9 menos 4 fatorial. E isso vai nos dar 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial. Calculando o valor do binomial complementar, 9 sobre 5, 9 fatorial, 5 fatorial vezes 9 menos 5 fatorial, obtendo 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Então, a gente observa que o valor desses dois binomiais complementares é o mesmo. E aí, no item C, ele já tira a conclusão. Demonstre que dois números binomiais complementares são iguais. Faremos isso no próximo slide. Então, para demonstrarmos que dois binomiais complementares são iguais, possuem o mesmo valor, primeiro nós precisamos entender a forma geral de representar binomiais complementares. Binomiais complementares são aqueles que possuem o mesmo numerador e cujos denominadores somados terão o mesmo valor do numerador, ou seja, x é igual a n menos p. Então, dois binomiais complementares, como forma geral, podem ser representados por n sobre p e n sobre n menos p. A gente observa que quando soma n menos p mais p, obtém n. Então, agora, a partir dessa forma geral, ele pede que a gente demonstre que esses dois binomiais, que são complementares, terão sempre o mesmo valor. Então, calculando o valor do binomial n sobre p, utilizando a fórmula de combinação, nós teremos n fatorial, p fatorial vezes n menos p fatorial. Calculando
o valor do binomial complementar, teremos n fatorial, n menos p fatorial, vezes, atenção, n, que é o numerador, menos o denominador. Quando fizermos menos o denominador, afetaremos todos os sinais, sinal de n e sinal de p. Então, será n mais p fatorial. E isso nos dará n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Essa expressão e a expressão do binomial n sobre p são iguais. Então, nós já podemos utilizar essa propriedade sempre que precisarmos, sempre que for o caso de estarmos trabalhando com binomiais complementares. Agora, vamos ver aonde se localizam os binomiais complementares no triângulo de Pascal. Na linha 0, possuímos apenas um binomial. Na linha 1, possuímos dois binomiais, ambos com o mesmo numerador 1, e soma de seus denominadores, 0 mais 1 igual a 1. Consequentemente, pela definição, esses dois binomiais são complementares e, portanto, possuem o mesmo valor. Na linha 3, vamos pular um pouquinho, nós temos 4 binomiais. O binomial 3 sobre 0 e o binomial 3 sobre 3 são complementares, pois possuem o mesmo numerador, e a soma 0 mais 3 de seus denominadores dá 3. Seus valores são iguais. Os outros binomiais, 3 sobre 1 e 3 sobre 2, também são complementares, pelo mesmo motivo, 1 mais 2 igual a 3, e seus valores são iguais. Pulemos para a linha 5. Os binomiais 5 sobre 0 e 5 sobre 5 são complementares, 5 sobre 1 e 5 sobre 4 são complementares, 5 sobre 2 e 5 sobre 3 são complementares, mesmo denominador, 2 mais 3 igual a 5. E verificamos que, na linha 5, os valores desses binomiais complementares são iguais. Ou seja, já podemos concluir que binomiais complementares no triângulo de Pascal localizam-se na mesma linha e suas posições são equidistantes dos extremos. Essa conclusão é muito importante e vai ser muito útil para nós sempre. Neste exercício 96, uma nova propriedade muito importante vai ser dada, fácil de compreender e que vai nos possibilitar resolver equações envolvendo números binomiais ou combinações. Diz ela, dois números binomiais de mesmo numerador são iguais, se e somente se têm o mesmo denominador ou são binomiais complementares. Então, entendendo isso, já generalizando, já que não é difícil essa compreensão, dois binomiais são iguais quando têm o mesmo numerador n em duas situações, ou quando os denominadores são iguais, ou quando os dois binomiais são complementares. Isso significa que a soma dos denominadores é igual ao numerador. Então, já vamos aplicar rapidinho aqui na equação A. Para que esses dois binomiais sejam iguais, já que eles têm o mesmo numerador, eu posso concluir que ou os seus denominadores são iguais, ou que os binomiais são complementares, e, neste caso, a soma dos denominadores
tem que ser igual ao numerador 21. Resolvendo a primeira equação, 3x vai para lá, fica menos x. 1 para cá, fica 4. X igual a menos 4. Caso o x seja menos 4, esse primeiro denominador valerá 2 vezes menos 4, mais 1, que é menos 8, mais 1, que é menos 7. Só que desde que estamos estudando números binomiais, sabemos que numerador e denominador têm que ser números naturais, e menos 7 é um número inteiro, não é um número natural, né? Então, esse menos 7 não está valendo, consequentemente, o x, que gerou esse menos 7, não pode ser resultado desta equação. Vamos ver o segundo caso. Temos aqui 5x mais 6 igual a 21. 5x igual a 21 menos 6, que é 15. X igual a 15 sobre 5, que é 3. Caso o x seja 3, o primeiro denominador valerá 2 vezes 3 mais 1, que é 7. O segundo denominador valerá 3 vezes 3 mais 5, que é 14. Os denominadores não são iguais, mas sua soma, 7 mais 14, dá 21, é igual ao numerador, o que então gera dois binomiais complementares que já sabemos que têm o mesmo valor. Consequentemente, o conjunto de solução desta equação é 3. Vamos pular a letra B e fazer a letra C. Na letra C, nós temos que resolver a equação. Combinação de 12 elementos tomados em grupos de x mais 1 elementos é igual à combinação de 12 elementos tomados em grupos de x mais 2 elementos. Então, nós já vimos, né, nós utilizamos muito essa noção de combinação em problemas de contagem, quando estávamos lá na análise combinatória. Agora, nós sabemos que o valor de uma combinação pode ser calculado de uma outra forma, né? Pode ser representado, não calculado, de uma outra forma, colocando um cara de número binomial, então 12 sobre x mais 2, e por meio das propriedades que já vimos que os números binomiais possuem, nós não precisamos aqui partir para a fórmula. Combinação de n sobre p igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Nós podemos utilizar as propriedades de número binomial. Se dois binomiais são iguais e possuem o mesmo numerador, é porque ou os seus denominadores são iguais, ou porque a soma dos seus denominadores são iguais ao numerador, que neste caso é 12. Resolvendo a primeira, nós vamos ter x menos x igual a 2 menos 1. Ou seja, 0 é igual a 1, o que é algo completamente impossível. Então, essa possibilidade de os denominadores serem iguais não existe. Vamos ver o que acontece se é possível, né, que esses binomiais sejam complementares. Então, nós vamos ter 2x mais 3 igual a 12. 2x igual a 12 menos 3, que é 9. X igual a 9 sobre 2, que é o número decimal exato, 4,5. Só que se nós formos substituir 4,5 nos dois denominadores, aqui nós vamos obter denominador 5,5 e aqui nós vamos obter denominador 6,5. Dois números que não são naturais, logo não podem ser valores de denominador de um número binomial. Consequentemente, esse x também não nos serve. Dessa forma, o conjunto de solução dessa equação
é o conjunto vazio. No exercício 97, ele já nos dá a cola. Aplicando a relação de Stiefel, resolva a equação. Então, ele com certeza fez isso porque é um exercício para a gente treinar, né, verificar o que está aprendendo, mas é óbvio que numa questão de vestibular ou numa prova, essa dica, usando a relação de Stiefel, não vai ser dada. Nós vamos ter que identificar a possibilidade de utilizar a relação de Stiefel no exercício. Então, vamos relembrar o que diz a relação de Stiefel, e eu gosto muito da imagem, esse segmento aqui é para ser retinho, da imagem da relação de Stiefel, que soma dois números binomiais e obtém um terceiro. Esses dois números binomiais que estão sendo somados estão na mesma linha que no caso é 15. E, além disso, eles estão em colunas adjacentes, colunas vizinhas. Consequentemente, seus denominadores têm que ser números consecutivos, 8 e 9. Então, as condições para usar a relação de Stiefel existem. O resultado vai ser este binomial, que encontra-se numa linha abaixo, 16, está ok, numa linha abaixo, e na mesma coluna do último binomial, então tá fácil. X igual a 9. Aí a gente vai lá nas opções, provavelmente essa opção existe, x igual a 9, a gente marca e tem a surpresa de que errou. Existe uma opção mais completa. Então, por favor, muita atenção neste exercício, ele é muito importante e, compreendendo ele, evita uma grande pegadinha. Tudo bem, o x pode ser 9. Então, esse resultado aqui pode ser o binomial 16 sobre 9. Só que o binomial 16 sobre 9 é igual ao binomial 16 sobre 7. Vocês concordam? Já que 9 mais 7 dá 16, esses binomiais, sendo complementares, possuem o mesmo valor. Consequentemente, aqui também pode ser 16 sobre 7, além de 16 sobre 9. Logo, o x não vale apenas 9. O x também pode valer 7. Consequentemente, o conjunto de solução desta equação, formado pelos elementos 7 e 9, e se nós formos buscar lá nas opções, vamos verificar que essa opção está lá, mais completa, para a gente marcar e acertar a questão. Moçada, o exercício 98 é lindo. A diretoria de uma empresa é formada por 7 diretores, sendo Paulo um deles. Uma comissão, palavra-chave, de 5 diretores será formada de tal forma que todos os membros tenham funções idênticas. Então, juntando comissão e função idêntica, isso nos remete claramente, sem nenhuma dúvida, a um exercício de contagem envolvendo combinação, ou seja, o agrupamento que está sendo formado, que é o agrupamento de comissão, com todas as funções iguais, é um agrupamento não ordenado. Quantas comissões diferentes de 5 diretores podem ser formadas? Nós já vamos entender por que este exercício encontra-se aqui dentro de números binomiais e triângulo de Pascal. Prestem atenção. Então, nós temos que formar uma comissões, combinações, dispondo de 7 diretores e fazer grupos de 5 diretores. Aí, utilizando a fórmula de combinação, nós temos 7 fatorial, 7 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Isso vai nos dar 7 fatorial, 2 fatorial, vezes 5 fatorial. Desmembrando o fatorial até onde nos interessa,
2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Podemos simplificar. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 7, 21. Então, a resposta a esse problema simples de combinação é 21. É possível formar 21 comissões a partir de 7 diretores em grupos de 5. Agora, já que nós usamos aqui combinação, sabemos que esse exercício poderia ser resolvido dessa forma também, né? Essa é uma outra maneira de expressar o mesmo valor, a mesma combinação. E é claro que, a partir do binomial, poderíamos utilizar a fórmula de combinação. Mas também, se estivéssemos com o triângulo de Pascal pronto, poderíamos ir no triângulo de Pascal e buscar o valor do termo que está na linha 7 e na coluna 5. Então, vamos ver como isso poderia ser resolvido também. Então, se vocês estiverem com o livro-texto aberto, nós estamos na página 408. Se não, eu vou ler para vocês os enunciados que já ficaram lá para trás. Mas nós estamos agora resolvendo de novo o item A, buscando um binomial que esteja na linha 7 e na coluna 5. Aqui nós estamos na linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, nos falta a linha 7. Então, vamos aproveitar para relembrar como a gente forma novas linhas no triângulo. Relação de Stiefel, 1 mais 6 igual a 7. Olha a imagem que eu falei para vocês que gostam. Olha, 6 mais 15 igual a 21. 15 mais 20 igual a 35. 20 mais 15, 35. 15 mais 6, 21. 6 mais 1, 7. E, finalmente, o último termo valendo 1. Vamos aproveitar aqui, não tem nada a ver com exercício, mas é sempre bom lembrar, binomiais complementares encontram-se equidistantes dos extremos e têm o mesmo valor. Observem todos os binomiais complementares que temos aqui nesta linha 7. Mas, continuando, buscando o binomial que está na linha 7 na coluna 5, linha 7 é essa que nós construímos, coluna 5. Não esqueçam, começa na coluna 0. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7. Então, encontramos, sem utilizar a fórmula de combinação, o mesmo valor. No item B, ele diz: quantas comissões diferentes de 5 diretores podem ser formadas de modo que Paulo seja um membro da comissão? Então, nós queremos agora formar comissões, ou seja, combinações, de 5 diretores, sendo que um deles é Paulo, ou seja, nos sobram 4 escolhas para serem feitas. E dos 7 diretores, o Paulo já foi utilizado, então sobram 6 diretores. Podemos usar a fórmula de combinação ou podemos ir no triângulo de Pascal e buscar qual é o termo da linha 6 e da coluna 4. Linha 6 e coluna 4, olha a coluna 4 aqui onde está. 15. Então, resposta desse exercício, 15 comissões. A letra C. Quantas comissões diferentes de 5 diretores podem ser formadas de modo que Paulo não seja membro da comissão? Então, nós temos que formar comissões com 5 membros, sendo que dos 7 diretores, Paulo não pode estar dentro dessa comissão. Então, uma combinação de 6 em grupos de 5. 6 fatorial, usando a fórmula 1 fatorial, 5 fatorial, ou podemos ir no triângulo de Pascal e buscar
o valor do binomial que encontra-se na linha 6 e na coluna 5. Na linha 6 e na coluna 5, o valor do binomial é 6, portanto, está aqui a resposta. Agora, moçada, olha a beleza dessa conclusão. Letra D. A soma dos resultados dos itens B e C, então ele está falando na soma dos resultados dos itens B e C. B foi 15 e C foi 6. É igual ao resultado do item A, realmente, 15 mais 6 igual a 21. Então, é igual ao resultado do item A. Indique essa igualdade usando números binomiais. Então, no item B, o número binomial correspondente foi 6, 4. No item C, o número binomial correspondente, binomial, foi 6 sobre 5. E no item A, o número binomial correspondente foi 7 sobre 5. Este valia 15, este valia 6 e este valia 21. Uma igualdade completamente verdadeira. Então, olhem agora, leiam aí, eu vou dizer aqui a conclusão que ele colocou entre parênteses. Nota: a relação de Stifel foi inspirada em um problema semelhante a este. Relação de Stifel: dois binomiais que estão na mesma linha, em colunas adjacentes, gerando um binomial da linha de baixo e na mesma coluna do maior valor. Muito interessante. Muito legal. Moçada, acredito que depois do exercício 98, vocês vão conseguir resolver tranquilamente os exercícios 99 e 100, com facilidade. São exercícios até mais fáceis, bem como o exercício 101. Então, vamos resolver o exercício 102, que está envolvendo uma propriedade diferente. Aplicando a propriedade P1, da soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal, calcule as somas. Então, o que está acontecendo aqui, nessa letra A, é que nós estamos na linha 6, somando todos os elementos dessa linha. E como sabemos que são todos? Porque começa na coluna 0 e varre todas as colunas depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminando na coluna 6, que é onde tem que terminar mesmo, já que o denominador nunca pode ser maior do que o numerador. Então, não existiria o binomial 6, 7. Não existe esse. E pela propriedade a qual ele está se referindo, esta soma vai dar 2 elevado a n, onde n é o número da linha, cujos elementos estão sendo somados. Então, nós temos aqui 2 elevado a 6, que é 64. Então, ao somarmos todos os elementos da linha 6 do triângulo de Pascal, obtemos 64. Novamente, nós agora estamos na linha 9 e, de novo, estamos somando todos os elementos dessa linha. Então, vamos obter 2 elevado a 9, que é igual a 512. Ficou assim muito simples, né? Muito repetitivo. Aonde a gente tem que tomar cuidado neste tipo de exercício? Quando aparece, por exemplo, assim. Aliás, ficaria mais assim, induzindo a gente a erro se aparecesse o 6 a 1. 6 a 4, mais 6 sobre 5, mais 6 sobre 6. E nós, sem atenção, mas sabendo muito a matéria, íamos dizer que seria 2 elevado a 6, que é 64. E por falta de atenção, erraríamos, né, essa questão. Por quê? Para podermos utilizar esta propriedade, todos os números da linha
têm que estar sendo somados. E no caso, nos faltou aqui o número 6, 0. Desculpa, o binomial 6 sobre 0, que vale 1. Então, como é que a gente faria? Não poderia utilizar a propriedade? Claro que sim. Isso nos daria como resultado 2 elevado a 6, que é o 64, menos o valor do binomial que está faltando, menos 1. Ou seja, teríamos 63 como resultado desta soma. Então, de novo, eu chamo atenção aqui. Atenção! A coisa que mais deixa a gente chateado é quando a gente erra uma questão sabendo a matéria, tendo estudado. Então, por favor, se liguem nisso aqui. A propriedade é ótima, é fácil de entender, é fácil de usar, mas às vezes o enunciado ilude a gente. Então, quando forem utilizar essa propriedade da soma de todos os elementos de uma linha, verifiquem se realmente todos os elementos da linha estão sendo somados, se não esqueceram de ninguém. Caso isso tenha acontecido, é só calcular o valor da soma e excluir o valor que não está lá presente na soma, obtendo o resultado. Bem, moçada, na aula que vem, a nossa aula acabou, na aula que vem nós vamos entrar já em binômio de Newton, mas vamos continuar resolvendo exercícios dessa página, né? Faltaram 4 exercícios, mais esses outros 3 que eu disse para vocês que seriam simples de vocês resolverem, acredito que serão mesmo. Até lá!